Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. O programa Cláudio Alves Sem Censura também está na internet. Conheça nosso site www.claudioalvessemcensura.com.br. E eu sigo a entrevista de hoje com um convidado de Tangará da Serra. Nosso entrevistado é o engenheiro agrônomo e consultor ambiental Décio Eloy Siebert. Décio, eu queria voltar a falar no caso do Sepotuba. Está vendo a recuperação dele nos dias de hoje? Nós já temos alguns casos em Controle da erosão? Controle da erosão ainda muito pouco, porque o que aconteceu com grandes processos erosivos que nós temos na bacia do Sepotuba é que eles chegaram a tal ponto que hoje você precisa de uma obra de engenharia para fazer a contenção do processo. Olha só. Ele atingiu o nível freático e dessa forma o processo avança internamente. Então, onde tem um processo que tecnicamente é conhecido como piping, a erosão vai crescendo internamente, então de dentro para fora. Ela vai, onde mina a água, que atingiu o nível freático, o barranco vai caindo e ela vai crescendo internamente. Então, para se fazer um controle de um processo desses, teria que se fazer a drenagem subsuperficial, fazer uma série de obras de contenção para resolver o problema de um processo erosivo como esse. O Mato Grosso ele tem a fama de ser um dos estados de maior índice de degradação ambiental hoje na nação brasileira. Parece que o senhor tem uma empresa relacionada ao combate e à recuperação. Está sendo bem aceito hoje pela classe de produtores rurais, pelos empresários da agricultura do estado de Mato Grosso, essa recuperação? Nós temos clientes que são proprietários, assim, que eu diria mais conscientes, até algumas empresas que têm fazendas, e que esse trabalho vem sendo feito assim de uma forma extraordinária. Já temos exemplos, nós temos inclusive um acompanhamento de vários anos, e até com fotografias aéreas, onde a gente vê onde foi feito o plantio de mudas, a recuperação e como isso se processou. E depois, a partir daí, você avalia a qualidade da água, e a água em termos de qualidade e quantidade, e vê que realmente houve um progresso. Agora, ainda, de maneira geral, grande parte dos produtores estão preocupados em cumprir com o que está previsto ali, o mínimo na legislação ambiental. E nós temos o caso de um cliente, que nós vamos fazer até um trabalho junto com pesquisadores da UFMT, e vamos procurar trabalhar com um capim que é muito utilizado, ele foi desenvolvido pelo IAC em Campinas, que chama capim vetiver, que é utilizado para o controle de processos erosivos, porque ele tem um enraizamento muito profundo. Então, em alguns clientes, nós já estaremos fazendo esse trabalho. Esse seria para o processo de continuidade ou para combater, ou na realidade para recuperação? Para recuperação, um processo de recuperação. Para contenção de onde está havendo o carregamento de sedimentos, tá? Estancar o processo, e para o processo de recuperação, depois com a complementação da arborização do entorno. A população do mundo cresce violentamente. Do Brasil também não é diferente. Como é que você pensa de equacionar a questão ambiental com o consumo dos alimentos no mundo de hoje? Eu vejo assim, eu tenho uma grande preocupação. Recentemente eu sobrevoei a região de Juara e Juína. E nós fomos com um avião pequeno e deu para observar uma situação que, assim, extremamente preocupante. Muitas áreas de pastagens abandonadas com processos erosivos e ao lado dela desmatamento e abertura de novas áreas. Então, o que nós temos hoje, há uma necessidade de aumento da produção de alimentos. Mas nós temos também, por outro lado, muitas áreas que hoje são degradadas e que, se fosse feito um trabalho efetivo de recuperação dessas áreas, poderiam ser incorporadas ao processo produtivo. Então, nós já vimos vários estudos em que mostram, não só no Mato Grosso, mas principalmente no Mato Grosso, por ser um estado de colonização relativamente recente, diria que o Mato Grosso pode ser visto de 30 anos para cá, com um estado, um grande produtor de grãos, e eu vejo que há sim a necessidade de produção de alimentos. Mas eu acho que essa corrida pela abertura de novas áreas não é o processo assim mais recomendável.
Eu acho que nós temos áreas hoje ainda que podem ser melhor aproveitadas, seja de recuperação de área das pastagens para aumentar a lotação dos pastos, seja de incorporação de áreas de pastagem ao processo da agricultura. O senhor acha que a tecnologia pode substituir essa questão do respeito ao meio ambiente? Eu acho que a tecnologia, existe às vezes quando se fala em tecnologia, algumas pessoas confundem e acham que a tecnologia é somente a utilização de insumos ditos modernos. Claro. Não é isso. É claro que nós não vamos voltar no tempo e produzir com arado de boi, não é isso. Mas eu vejo que nós temos algumas coisas nós precisamos fazer. Porque quando nós vemos acender a luz amarela e quando nós vemos algumas cobranças que estão sendo feitas, às vezes muitas coisas que são atribuídas às vezes a organismos internacionais e nós procuramos achar um culpado para nossas falhas. Para nossas falhas. Entendi. E nós às vezes não fazemos o nosso dever de casa. Não adianta só, às vezes nós jogamos, não, isso aí é coisa de organismos internacionais que querem prejudicar a nossa produção. Não, nós temos que fazer uma reflexão para ver o que nós estamos fazendo certo e o que não estamos. Ok. O programa Cláudio Alves volta daqui a pouco para falar sobre desenvolvimento sustentável. Até já. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. O capim vetiver é uma planta que contribui de forma excelente como meio de controle da erosão nos climas mais quentes. Este capim cria uma barreira no escoamento de águas superficiais. Pesquisas mostram que esta espécie de capim também é capaz de recuperar áreas degradadas com o aumento da agregação do solo.